Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições de operação dos reservatórios da Bacia de São Francisco. Como sempre fazemos, primeiro solicitamos que quem não esteja falando deixe o microfone desligado e vamos então fazer as nossas apresentações. IGAM, Minas Gerais. Bom dia a todos. Heitor do IGAM. Lucas do IGAM. Bom dia. Fátima Chagas do IGAM. Tiago do IGAM. Dorica Fieng. Ok. Bahia. SEMA da Bahia. Geraldo Reis, secretário da SEMA. Márcia Teles, diretora do INEMA. Eduardo Topaz, diretor do INEMA também, de Águas. Sérgio Bastos, FIEB. Marcelo Abreu Cis, Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Yari Costa, chefe de gabinete SEMA. José Aurélio Cis, Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Rosalvo SEMA. Elba SEMA. Anderbal SEMA. Conceição SEMA. Ok. Pernambuco, Marcelo. Oi, bom dia, Joaquim. Marcelo Asfora da APAC. Obrigado. Alagoas. Bom dia, Joaquim. Gustavo Carvalho, da SEMA Alagoas. Obrigado, Gustavo. Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, SEMA Sergipe. Estou acompanhado do Napoleão da DESO e do nosso meteorologista Bernardo Amaral. Obrigado. Bom, vamos agora passar para o setor elétrico. ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Aqui estamos Luiz Guilhom e Eduardo França. ONS Recife. Bom dia, Joaquim e demais. Aqui estamos Giovana Cioli e Lucas, pelo Centro de Operação Regional Nordeste. Obrigado. Chesf. Bom dia, Joaquim. Aqui pela Chesf estamos representantes da área de operação e da área de meio ambiente. Estou eu, Patrícia. Sonali. Tiago. Sérgio. Antônio. Neuza. Ok. Ok. A CEMIG não entrou ainda, mas quando entrar eu chamo. Então, Semadem. Aqui Giovanni. Bom dia. Semadem, meteorologista. Bom dia, Alice, na hidrologia. Ok. Vocês que vão fazer a apresentação, né? O Marcelo vai entrar depois. Hoje o Marcelo não pôde vir. Ok, então vocês que fazem quando for chamado, né? Ok, obrigado. Bom, Projeto Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Estamos aqui, Marcos e Priscila. Etapa 1 e etapa 2. Ok, obrigado. Nilo Coelho. Bom dia a todos, Joaquim. Equipe do Nilo Coelho Apostos. Hoje estamos aqui contando com a presença do gerente de irrigação, gerente executivo do distrito de Bebedouro, o Décio. Ok, obrigado. Segundo Distrito Naval. Bom, ele estava, mas desconectou agora. Mas a gente... vamos lá. Segundo Distrito Naval. Deu ok só, comandante? Ok, obrigado. Vamos, Codevasco. Codevasco sede. Bom dia a todos. Aqui onde estou eu, Leila. Ricardo. Ok. A Superintendência de Petrolina, eu acho, de Aquadevas, está conectado? Ok. Eles estão conectados, mas estão com o microfone desabilitado. Bom, Ivonilde, professor Ivonilde. Professor Ivonilde. Bom dia, Joaquim. Professor Ivonilde. Bom dia, Joaquim.
nós ouvimos, viu, Ivanildo? Obrigado. Pode desligar agora. Superintendência da Codevasf, se puder agora falar, ou não dá um ok, só que está ouvindo bem. Joaquim, você nos escuta? Sim, estamos ouvindo. Bom dia, bem, Joaquim. Tá? Estamos aqui, terceira superintendência, José Costa. Ok. Maria da Penha, que é representante da Codevasf do Projeto Bebedouro, Cláudio Baltazar, representante da Codevasf do Projeto Nilo Coelho, e Sami, nosso engenheiro eletricista, que também está participando hoje. Obrigado, bom dia. CEMIG, Ivan. Bom dia, pela CEMIG, Ivan. Ok. Bom, então vamos fazer agora as pessoas que estão aqui na sala. Anel. Bom dia a todos, Gustavo Murat, regulação da geração ANEEL. Bom dia, Marcelo do IBAMA. Bom dia a todos, Carlos Pinheiro da Codevasf. Márcio Nóbrega da ANA. Bom dia, Patrick Thomas da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Antônio Augusto, ANA. Bruna Craveiro, ANA. Carla Moura, ONS. Guilherme Godoy, MME. Ok. Ministério do Transporte, Antônio Paulo está aqui também. Bom, vamos então iniciar pela apresentação do CEMADEM. Por favor, CEMADEM. Vou colocar em tela agora, já está em tela. Ok, então vamos dar início. Parte meteorológica, como de costume, a gente começa fazendo um balanço da chuva da última semana. Então vamos já para o próximo slide. Isso. Aqui na figura da esquerda a gente vê praticamente a ausência de chuva significativa em grande parte do país, naturalmente na região da Bacia do São Francisco. Temos chuva significativa apenas na Foz, ali e Alagoas, né? Então, as chuvas dessa época têm se concentrado, como é de costume, mais no litoral, na zona da mata, né? Não adentra muito no continente. Na figura da direita, a gente tem a anomalia, o quanto essa chuva da esquerda ficou acima ou abaixo normal. A gente vê que grande parte de Minas e da Bahia, né, da Bacia de São Francisco, não temos cores. Isso significa que essa ausência de chuva é normal para a época, né? Só na Foz lá, que a chuva ficou acima da média. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem a evolução Só um minuto. Se você pudesse falar um pouco mais próximo do microfone, é porque está com um problema de conexão, se você ficaria mais alto, mais audível, tá? Obrigado. Tá ok, vou me aproximar. Tá melhor agora? Sim, pode continuar. Tá ok. Então aqui a gente tem a evolução da chuva mensal. As colunas em azul, a gente tem um acumulado de chuva em cada mês, desde junho de 2015, nos últimos 2 anos. E a curva cinza, as bolinhas cinzas, elas mostram a média de longo termo, né? A média de longo prazo da chuva para cada mês. Vejam que se destaca no gráfico mês de janeiro do ano passado, né? Todos sabemos que teve muita chuva, bem acima da média. E que nos outros meses, todos desses últimos 2 anos, ficamos com chuva abaixo da média, né? Foi observado também na última estação chuvosa, aí em janeiro de 2017, fevereiro, março, abril. Em maio, que é a penúltima coluna azul da direita, a gente ficou bem próximo da linha cinza, então em maio ficou próximo da média. E agora em junho estamos aproximadamente na metade da média, já acabando o mês. Mas essa média é de pouca chuva, então se der uma chuvinha, pode ser que chegue na média, mas isso não significa muita coisa, porque é um mês em que normalmente chove pouco mesmo, né? O importante de observar aqui é esse déficit que a gente acumulou ao longo do verão, ok? Vamos para o próximo slide. Aqui, depois de olhar para trás, né, o que tem acontecido, vamos olhar agora para o presente, fazendo um diagnóstico com a imagem de satélite do dia de hoje. A gente observa no Brasil, que tem nebulosidade mais significativa só no extremo norte do país. E eu destaquei lá na Argentina, uma área colorida, vermelha, porque é uma frente fria que na segunda metade dessa semana deve levar chuva no Rio Grande do Sul
ali de fronteira com o Uruguai. Mas depois dessa, tem uma outra frente fria que não aparece nesse mapa, que vai conseguir avançar, vai empurrar essa primeira frente fria e vai avançar para o sudeste entre o final de semana e início da semana que vem. E durante a semana que vem pode causar algumas pancadas de chuva em áreas da bacia do São Francisco. Enquanto ainda mais na parte de Três Marias, né, parte mineira ali, ainda não tem previsão lá para a Bahia. Mas vamos olhar no próximo slide, a gente começa a apresentação da Alice, a hidrologia, isso vai aparecer de novo. Esse mapa aqui de 7 dias, de chuva até o domingo, como essa chuva que eu acabei de comentar para a semana que vem, então ela ainda não aparece nesse mapa aqui. Esse mapa só vai aparecer aquela chuva ali no sul. Na Bahia, a gente fica com a chuva ali concentrada na faixa leste, isso também Sergipe e Alagoas. Então a chuva que a gente observada na última semana na foz do São Francisco, né, em Alagoas, ela deve continuar acontecendo aí, tá? Porque é normal para essa época. Próximo slide. Essa aqui é a anomalia, né, o quanto aquela previsão de chuva representa acima ou abaixo da média. Aqui em grande parte da bacia do São Francisco, a gente não tem sombreado colorido, ou seja, vai ficar dentro da média, né, que foi a ausência de chuva que a gente viu no último slide. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem um recorte da bacia, com esse acumulado de chuva por 7 dias, então chuva pouco significativa essa semana, tá abaixo de 20 milímetros. E na figura da direita, o acumulado ao longo de 7 dias, médio na bacia, chega a 2 milímetros, né? Praticamente desprezível, né? Considerar essa semana aí sem chuva na parte de Marias até Sobradinho. Vamos para o próximo slide. Próximo slide, por favor. Aí. Aqui a gente tem a Três Marias, né, também com praticamente ausência de chuva aí nessa semana. Próximo slide. Aqui a gente já tem a previsão para a segunda semana, para a semana que vem. As duas figuras de cima são do modelo brasileiro, as duas figuras de baixo são do modelo americano. Na figura da esquerda, acima, que é marcada em vermelho, aproximadamente a região ali da bacia do São Francisco, onde a gente vê muito pouca chuva. Alguma chuva aparece em Minas, né, ali na parte de Três Marias, que é o que a gente tinha comentado, tá? Na bacia de Três Marias, subbacia de Três Marias. Na figura da direita a gente tem anomalia, né, com relação à média, e na divisa ali de São Paulo com Minas aparece até um tom de azul, que seria uma chuva acima da média para essa época. Mas nessa época chove muito pouco, então uma chuva acima da média não. Nas figuras de baixo, a gente tem um padrão não muito diferente, né? Ou seja, de ausência de anomalia significativa em grande parte da bacia, mas ali no sul de Minas, a gente pode ter um pouquinho mais de chuva, tá ok? Semana que vem. Vamos para o próximo slide. Agora a gente começa a olhar mais a longo prazo, por mais alguns meses. Fica a pergunta de como será a qualidade da próxima estação. Se você pudesse falar de novo mais pausado e mais perto, porque a gente está com dificuldade de áudio. Ok. Então aqui a gente começa a olhar a questão de El Niño La Niña para tentar tirar alguma informação que possa indicar alguma coisa em termos de qualidade da próxima estação chuvosa, né, no final desse ano. Algumas informações sobre o El Niño, que é o fenômeno que mais conhecemos, né, dá alguma ajuda, alguma luz com relação à próxima estação chuvosa. Então aqui a gente tem um mapa de anomalia da temperatura do oceano, tem grande parte do Pacífico equatorial, aparecem tons de laranja, significa que está acima da média, porém um pouco acima da média. Agora, se a gente olhar mais para a direita dessa
você tem alguns tons de azul, ou seja, a água mais fria do que a média. Então, assim, pela distribuição das anomalias aqui, não aparece nada muito significativo, nada muito marcante. Vamos para o próximo slide. Aqui, olha, uma diferença de variação de temperatura entre meados de maio e meados de junho, tá? De um mês, de maio para junho. Na costa, no Pacífico, na costa da América do Sul, a temperatura diminuiu bastante. Tá? Vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem evolução ao longo do tempo, né? Desde o meio do ano passado, o último ano, das temperaturas, várias caixas da esquerda abaixo, né? 4 e 4. Nesses gráficos aqui de evolução da temperatura, a temperatura só subiu no último período, caiu e isso a gente vê no gráfico do 3 e no 1 e 2. Tá? Em resumo, a gente tem aqui apenas no nível 4, lá mais perto da Indonésia, no oeste do Pacífico, uma anomalia maior. Tá? Então, no momento, essas anomalias não configuram próximo de uma neutralidade. Tá? A gente está realmente com dificuldade de som com vocês, mas tudo bem. Pede para falar a próxima, que é a parte de hidrologia, falar um pouco mais próximo, e você também falar um pouco mais próximo e pausado, porque a gente está com certa dificuldade de ouvir. Então começa bem, aí você vai se afastando ou falando mais baixo, aí a qualidade vai caindo. Tá, Joaquim, eu vou fazer então um resumo aqui. Esse eu acredito que é um dos últimos slides, mas o resumo com relação ao El Niño é que nós continuamos com uma probabilidade maior, estamos com neutralidade ali no Pacífico, a probabilidade aí até o final do ano é maior para a neutralidade. Ou seja, em termos de El Niño na linha, da estação chuvosa na bacia. Tá, okay? Eu vou passar então para a parte de hidrologia. Vou pedir que passe esse slide aqui. Tá, ok. Vou passar para a Alice então, para dar continuidade. Obrigado. Então, seguindo para a parte do monitoramento de Três Marias, a gente observa nesse slide o comportamento da precipitação desde 2014, onde as barras cinzas mostram o comportamento da normal e as azuis o que de fato ocorreu. No mês de junho já superou a média histórica, que era de 14 milímetros, com 20 milímetros, mas como já apresentado desde a semana passada e hoje pelo Giovanni, de lá para cá não houve precipitação. Então, como resultado, temos no gráfico abaixo a vazão representada pelas linhas pontilhadas, né? E ela continua abaixo da média histórica, que é a linha sólida preta. No próximo slide, temos então a previsão da vazão. Aqui a gente pode extrair os membros da previsão de precipitação e evasão, eles estão dispersos, né? Portanto, a confiabilidade da previsão é um pouco baixa. Mas, de qualquer forma, não deve levar a vazão de forma considerável. Como o Giovanni apresentou, a banda de nebulosidade que está para vir semana que vem, para vir nos próximos dias, então pode ser que ocorra uma precipitação, mas nada significativo. No próximo slide, temos a projeção de vazão e os cenários, né, dessa projeção para os próximos meses em função da precipitação. Esses cenários eles estão representados pelas suas linhas pontilhadas, né, com porcentagens na média, abaixo e acima. E se observar o cenário de 25% da precipitação acima da média, teremos uma projeção em torno de 56% da média histórica. Então, mesmo fechando o mês com uma precipitação um pouco acima, a situação não é diferente do que já é apresentado nas últimas reuniões e a vazão ainda continua bem abaixo da média histórica. Eu acho que era isso e qualquer dúvida, estamos abertos aí. Obrigada.
Foi um pouco prejudicada, mas problema de conexão, mas deu para entender bem a mensagem. Quer dizer, sem chuva, choveu abaixo da média e as previsões do El Niño mais para a normalidade, né? Bom, então vamos lá. Alguém tem alguma consideração inicial sobre ela ou vamos passar para o ONS e depois abrimos mais genérica? Eu acho que melhor. Então, ONS. Guilhom. Ok, bom dia a todos. Aqui vamos fazer a apresentação. Podemos ir direto para o slide número 3, onde a gente observa aí esse mês de junho já praticamente fechado, né? Estamos aí no dia 26, então até o dia 25 a gente teve 34% da MLT para Três Marias, sendo o terceiro pior junho do histórico. E para incrementar o Sobradinho, 30%, que foi o segundo pior histórico de junho para incrementar o Sobradinho, e para Sobradinho total 34% também, sendo o segundo pior histórico para Sobradinho total. Em relação a dezembro a junho, ficamos em Três Marias com 34% também, terceiro pior histórico. Incrementou o Sobradinho também, 30%, pior histórico, e total Sobradinho 31%, sendo o pior histórico para total Sobradinho, de dezembro a junho. Próximo slide. Slide número 4 seria o acompanhamento hidrológico para Três Marias. Então, temos aí para esse mês de junho, com as vazões observadas até então, mais a previsão até o final do mês, uma previsão de 80 metros cúbicos segundo, com 24% da MLT, dando aí essa curva em verde aí para fechar o mês de junho, né, até o dia 30. Então, ela está já se situando abaixo do pior período seco, né, que é essa curva preta que está um pouco acima. Próximo slide. Slide número 5 seriam os postos na incremental aí entre Três Marias e Sobradinho. Os postos indicam que já se está no escoamento de base, não tem nenhuma chuva aí observada, não sei se pingo ali no meio. E então os postos já caminham de lado, com uma recessão muito leve para alguns, estão praticamente no seu escoamento de base. Próximo slide. Observa-se aí o acompanhamento, então, slide número 6, o acompanhamento para incremental de Sobradinho, onde a curva verde dá conta dessa média de junho, né? Esse finalzinho que falta para fechar o mês de junho, e o vermelho seriam as vazões observadas para trás. Então, a gente tem um mês de junho com 243 metros cúbicos segundo, 22% da MLT. É um valor bem baixo. Se vocês observam aí, nesse final de mês, está abaixo do pior período seco ou pior histórico, que seria essa curva marrom, tá? A curva preta seria simplesmente a vazão natural de 2014-2015, que tinha sido anteriormente a pior série. Mas, na verdade, essa curva marrom, que é 2015-2016, se configura hoje como o pior histórico. A gente observa que está um pouquinho abaixo desse pior aí. Próximo. Agora, a simulação de curto prazo com os resultados até o dia 1º de julho. Só o fechamento desse mês de junho, né? Então, as premissas são Três Marias, as defluências até o fechamento do mês, até o final do mês, são de 260 metros cúbicos segundo de defluência. Começou no dia 21 de junho, tá? E Sobradinho, estamos com defluências de 600 e Xingó também defluência de 600, né? A perspectiva é, a partir de julho, a gente começar a aumentar o Sobradinho para que a gente consiga atender usos consultivos e evaporação. Como aconteceram algumas chuvas isoladas, a gente consegue com esses 600 ainda atender a evaporação e uso consultivo das usinas ajusantes, sem que Itaparica tenha que cair abaixo de 15%. Então, a gente observa aqui então os resultados no slide 9, os resultados dessa simulação de curto prazo.
levará ao final do mês de junho, então, deve estar levando Três Marias para 27%, para 27% de armazenamento. Itaparica fica com 16,6%, ou seja, acima dos 15% ainda, com uma pequena folga. E Sobradinho fica com 12% ao final desse mês de junho. Próximo slide seria então agora a apresentação do estudo prospectivo, ou estudo de médio prazo, de julho até novembro de 2017. Então, no slide número 11 tem as premissas. Primeiro para Três Marias, onde o cenário de afluência, a gente usou dois cenários, usou a pior média do período julho a novembro, do histórico, que foi o ano 2014, com 93 metros cúbicos por segundo, 29% da MLT do período. Depois usamos um segundo cenário que foi proposto pela CEMIG, que para o período de julho a novembro tem uma média de 85 metros cúbicos por segundo, 27% da MLT. O mesmo cenário que já tinha sido apresentado anteriormente. Aí eu coloquei uma observação que é um novo cenário que a CEMIG nos enviou hoje pela manhã, com 65 metros cúbicos por segundo de julho a novembro. E esse cenário, então, como chegou somente hoje de manhã, ele deverá ser considerado nas próximas apresentações, nas próximas reuniões, tá? Observem aí, então, que todas as considerações que a gente vai fazer em relação a Três Marias, ao armazenamento em Três Marias, elas podem ficar um pouquinho inferiores aos valores que a gente vai apresentar, porque o cenário novo da CEMIG está 20 metros cúbicos por segundo menor de julho a novembro. As defluências são aquelas apresentadas pela CEMIG para atendimento ao projeto Jaíba, onde na média de julho a novembro a defluência é 301 metros cúbicos por segundo. Próximo slide seria o slide 12, são as premissas para Sobradinho, onde a gente usou o cenário de afluência para incremental como a pior média do histórico de julho a novembro, que foi o ano 2016, o ano passado, com 279 metros cúbicos por segundo, 29% da MLT do período. E as defluências seriam 600 em Xingó a partir de julho. No próximo slide, a gente observa ainda nesse slide número 12, ali embaixo, que os usos construtivos de evaporação das usinas ajusantes têm que ser atendidos. Então, provavelmente a defluência de Sobradinho venha a ser aumentada. Oi? Próximo slide, que é o número 13, então. Agora apresentamos a simulação da usina de Três Marias até o final do ano, até início de dezembro. Então, praticando defluências de 258 metros cúbicos por segundo, temos aí em preto a curva guia, né, aquela curva de segurança, para 258 metros cúbicos por segundo de defluência, e temos então dois cenários de simulação. Um cenário que é aquele cenário que a gente mostrou, que é o pior julho a novembro, que é o ano 2014, onde a gente chega ao final do ano, chega ao início de dezembro, um 7,6. E o cenário da CEMIG, que ainda é o antigo, o novo a gente ainda não tem a simulação, que a gente chegará então em 6,9% de armazenamento. A gente observa que esses valores, como os cenários são iguais, se a gente comparar, somente modificou aqui o ponto de partida, né? Se a gente comparar com a reunião passada, eles estavam em 6,8 e 6,1. Então eles estão um pouquinho mais elevados lá no final do que os cenários apresentados na última reunião. Porém, como temos esse cenário da CEMIG agora mais baixo, né, com afluências mais baixas, é provável que esse armazenamento volte para os patamares apresentados na reunião passada, que foi 6,1, tá bom? Próximo slide. Slide número 14. A gente apresenta então o resultado da simulação para Sobradinho, onde temos em preto aí a curva de segurança de 600 metros cúbicos por segundo. A gente não mais está apresentando 650, que daqui para frente a gente já acha que essa curva de 600
é que é interessante para a gente fazer a comparação na simulação. Então, e temos aí o pior período, julho a novembro, que é o ano 2016, o ano passado. Então, com esse cenário de afluência, a gente teria um armazenamento de menos 2% ao final do mês de novembro, início de dezembro, contra os menos 1,2% que se tinha na reunião passada. Na reunião passada a gente tinha dado uma melhorazinha, estava mais próximo do zero, agora voltou a estar menos 2%. Então a gente piorou um pouco as condições de armazenamento em termos de Sobradinho. E também temos aí o valor necessário para que Sobradinho chegue a 0% ao final de novembro. Teria que se praticar uma defluência de 553 metros cúbicos por segundo, enquanto que essa simulação estava dando conta de 600, né? Por isso que se chega a menos 2. Próximo slide, slide número 15. Então, são as recomendações. Então, a política operativa, a mesma coisa, em termos de minimização da defluência na usina de Três Marias, assegurando o atendimento aos usos múltiplos da água, sempre monitorando os principais usuários da água jusante, principalmente o projeto Jaíba, né? Maximizando o estoque, tentando maximizar o estoque de água no reservatório da usina, ou seja, defluindo o mínimo necessário para poder atender os usuários de jusante. Com base nas condições hidrológicas atualizadas pela CEMIG e a fim de testar a captação do projeto Jaíba até essa 43817, foi proposto aí pela CEMIG esse seguinte cronograma de defluência. Para mês de junho, fica-se com 272 metros cúbicos por segundo, sendo que passou a ser 260 metros cúbicos por segundo desde o dia 21. Né? Em julho, nós teremos uma média para o mês de julho de 287 metros cúbicos por segundo, que seria os mesmos 260 até o dia 1º, a partir do dia 2, 265 metros cúbicos por segundo, e a partir do dia 7, 290 metros cúbicos por segundo, a partir do dia 27 de julho, 300 metros cúbicos por segundo. Então, essa média toda deu esses 287 metros cúbicos por segundo para o mês de julho. E agosto e novembro ficaríamos, então, com 310 metros cúbicos por segundo para todos esses meses, agosto, setembro, outubro e novembro. Próximo slide, é o slide número 16, aqui o INS e a CHESF devem coordenar a defluência de Sobradinho para assegurar esses usos múltiplos da água jusante, mantendo o armazenamento mínimo em Itaparica em 15%, não deixando violar esses 15%, pelo menos até o final do mês de setembro. E aí, quando chegar o mês de outubro, né, no início de outubro, já pode se evoluir para um armazenamento de 10% em Itaparica, para outubro e novembro. E, por último, a consideração de que o permanente acompanhamento da evolução das condições hidrometeorológicas e do armazenamento dos reservatórios de Três Marias e Sobradinho, visando identificar a necessidade de implementação de medidas adicionais, será feito sempre pelo INS em conjunto com os agentes e com a ANA. E será sempre divulgado aqui nesse fórum e decidido aqui nesse fórum. Então, não tem mais considerações, acho que esse era o último slide, né? Me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento. Ok, obrigado. Nós temos uma dúvida. Sim, Nilo Coelho. Essa marca de 2%, considerando a defluência de 600 metros cúbicos por segundo, considera o aumento da defluência para poder fazer o atendimento dos consumos de jusante, que está sendo proposto agora para o mês de julho? Eu posso explicar, mas depois eu passo para ele. Esses 600, na verdade, é momentâneo. Por que é momentâneo? Porque Sobradinho, ele sempre tem que soltar pelo menos 60 metros cúbicos ou 70 metros cúbicos por segundo a mais para equilibrar o sistema e poder em Xingó ficar 600. Mas como está acima de 15%, 16%, então eles estão usando esse volume de Itaparica adicional para deixar 600. Mas completa aí, Guilherme. Sim, o objetivo, na verdade, é garantir a prática dos 600 em Xingó
e também atender a todos os usos múltiplos, tanto evaporação quanto uso consultivo de todos os reservatórios adjuvantes e os usos múltiplos. Então, o que acontece? Nós deveríamos estar soltando mais 60, né? 660, mas não está soltando 660 porque o próprio 600 já atende, porque teve uma água adicional na bacia e a gente está conseguindo atender, e Itaparica ainda está se mantendo acima dos 15%. Em algum momento, acho que vai ser a partir do mês de julho, a gente considerou nessa simulação o aumento para 660 para garantir os usos múltiplos da água nos reservatórios. E esse valor, ele é variável ao longo dos meses, ou seja, agora é 60, mas depois o uso consultivo muda o valor a cada mês, né? O uso consultivo e evaporação, então a gente precisará ir monitorando e soltando a água adequada a esses usos. Só para complementar, nessa simulação de longo prazo também está levando em conta a descida de Itaparica de 15% para 10% a partir de outubro, tá? Todas essas restrições são contempladas. Eu entendi, porque a dúvida que ficava é porque quando se fazia essas projeções com marca de 600 ou de 650, para chegar no limite lá do dia 1º de dezembro, eu entendia que se fazia já esse cálculo, considerando essa majoração para atendimento dos reservatórios de jusante. E está certo, você está absolutamente certo. Ele coloca a partir do dia 1º de julho, ele subir para 660, 670, tá? Bom, vamos dar a oportunidade à Chess a apresentar suas considerações, tendo em vista que já estamos na segunda semana dos 600, se ela pudesse falar um pouco como está a liberação de água e como está o comportamento ao longo dos rios. Oi, Joaquim, é Patrícia da Cheste. Na segunda-feira, no dia 21, após a reunião, nós encaminhamos o relatório do teste no que diz respeito aos condicionantes de usos múltiplos, certo? Com relação a esse assunto, que a gente já expressou aqui em outras reuniões, não tiveram problemas de maior criticidade, né, que impedissem a continuidade dos testes, além dos que já foram encaminhados e devidamente tratados no âmbito dessa reunião. Com relação aos condicionantes de ordem ambiental, que diz respeito à cunha salina, processos erosivos, qualidade de água e resgate de ictiofauna, a gente está com pretensão de mandar o relatório na primeira quinzena de julho. Por quê? Porque tem uma empresa contratada e a gente precisa dos relatórios consolidados dessa empresa e dependem também de análises de laboratório. Mas com relação à questão do teste, a gente impropriar hoje, a gente está vendo uma vazão um pouco maior do que 600 por conta das chuvas que ocorreram nesse período de junho, especialmente no São João, mas o Rio já chegou a ver 600 em impropriar, né? Agora está com uma vazão mais elevada. Mas por enquanto não tem relato de nenhum problema de maior criticidade. Ok? Ok. Só para informação a todos, o relatório que ela se refere, que é encaminhado para a ANA mensalmente, já está na página da ANA, que é possível de ser acessado por todos. Então, é possível acessar os relatórios que a Chess manda para a Agência Nacional. E, pelo que eu entendi, o relatório que ela encaminha para o IBAMA, fechando os testes, ela está fazendo na próxima semana, né? Joaquim, só esclarecendo, são dois relatórios, eu falei sobre um, você complementou e falou sobre outro. Tem os relatórios de acompanhamento mensal, que é esse que você se referiu, das condicionantes da ANA, e que a gente publica também na nossa página, que é aquele relatório de acompanhamento mensal. Esse que eu me referi agora no início da minha fala é o relatório do teste no que diz respeito às condicionantes de usos múltiplos. Então, é um relatório que não é o de acompanhamento mensal, que ele só ocorre quando tem teste de redução de vazão, tá certo? Só para deixar bem claro, esse relatório também foi encaminhado para o IBAMA. E os dados brutos continuam sendo postados na nossa homepage da mesma forma. Agora, o relatório consolidado, a nossa pretensão é até a primeira quinzena de julho enviar ao IBAMA. Pronto, só complementando o que o Tiago colocou, na página da Chest tem os boletins de qualidade de água, os boletins de cunha salina e os relatórios de resgate de ictiofauna até o presente momento, tá certo? Ok, o que eu falei que continuo dizendo é que todos os relatórios que você encaminhou, tanto o mensal quanto a de usos múltiplos, nós colocamos, do teste, nós colocamos na página da ANA também, tá? Bom, Semig, tem alguma consideração a fazer? Não, Joaquim, tá ok.
Ok. Bom, então vamos dar oportunidade então aos estados poderem relatar o que aconteceu na última semana, começando pelo baixo, né? Então, começando por Sergipe. Aqui em Sergipe, o processo continua normal, certo? Nós não estamos tendo uma vazão real, mas por enquanto a gente não tem tido problema não. Só o único problema que foi semana passada foi a questão do aumento do cloreto em Brejo Grande e Ilha das Flores. Fora isso, está tudo normal. Ok. Alagoas, se pudesse, Gustavo. Joaquim, aqui em Alagoas a gente não tem nenhuma anomalia registrada não. Nada de novo além daquilo que nós já conhecemos. Não tem nenhum registro de anomalia. Ok. Pernambuco. Veja, Joaquim, a Compesa, ela não nos reportou nenhuma ocorrência, tá certo? Então, a princípio, como seria o principal, né, impactado, a princípio está tudo ok. Ok. Bahia. Aqui também sem nenhuma ocorrência, Joaquim. Tudo dentro da normalidade, ele estava previsto já. Vocês estão com imagem aqui? Nossa, Sim, estamos com imagem de vocês, sim. Minas Gerais, Igan. Pode falar aí. Bom dia a todos. Aqui em Minas Gerais a gente já continua dando continuação aos trâmites aqui. A gente tem as 3 bacias em restrição e essa semana entrou mais uma, mas na bacia do Doce, não do São Francisco, que foi a estação Vila Matias, que a gente acompanha todo o estado. Mas aqui a gente está dando continuidade aos trâmites normais, as 3 estações continuam em restrição. Ok. Codevasf, não sei se quem vai falar é a sede, né? Então, Joaquim, até o momento a gente não teve nenhuma dificuldade com relação às captações lá no Baixo São Francisco. Inclusive, teve até informação dos projetos da 4ª SR de Sergipe não oferecer o dia do Rio, mas dias do Rio, mais de um dia, eles vão ficar sem captar. Acho que estão fechando na terça e na própria quarta. Ok, por causa da chuva, esse tipo de coisa, né? Ok. Bom, então eu vou abrir agora aos demais participantes. Quem gostaria de comentar sobre o que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Bom, então, pelo que eu entendi, está tudo dentro do que estava sendo previsto, né? A agência, ela tem um pequeno relato a fazer sobre a questão do Dia do Rio, né? Então, eu vou pedir ao Patrick, que é o responsável pela apresentação hoje aqui, para poder fazer seu relato. Bom dia a todos novamente. Eu vou falar sobre o processo formal da resolução, sobre alguns casos específicos que nós avaliamos. Na sequência, vou passar a palavra para a Flávia Barros, superintendente de fiscalização, para falar sobre os procedimentos de fiscalização, e depois para a Cláudia Diane, da assessoria de comunicação, para apresentar o processo de divulgação do Dia do Rio que foi feito pela ANA. Então, começando com o processo formal de aprovação, como eu havia antecipado na segunda-feira passada, a reunião da diretoria ocorreu na segunda à tarde e a diretoria aprovou a resolução do Dia do Rio. E com isso ela foi publicada no dia seguinte, dia 20 de junho, e o dia 21, que foi quarta-feira, foi então o primeiro dia de restrição de uso para os usuários da bacia, né? Bom, ao longo da semana, nós recebemos algumas demandas específicas de alguns usuários. Como nós já havíamos colocado aqui em outras reuniões,
né, se houvesse alguma impossibilidade de algum usuário de seguir as regras tal como elas estavam colocadas, a gente solicitou que esses usuários encaminhassem seus casos específicos, suas demandas particulares, para que a gente avaliasse. Então, a primeira demanda que eu vou mencionar é da Codevasf, ela já havia inclusive colocado aqui no grupo de trabalho a questão da manutenção do atendimento ao consumo humano, uma vez que dentro dos perímetros há vilas, né, de moradores e que são atendidas pela captação dos perímetros. Então, como já havia sido dito, a nossa orientação era no sentido de que eles buscassem atender essa demanda para consumo humano com os volumes que estão armazenados dentro dos sistemas lá de canais e, enfim, eventualmente reservatórios dentro dos perímetros, e que, caso não fosse possível atender essas demandas com esses volumes reservados, que eventualmente poderia ser autorizada a captação por algumas horas na quarta-feira para atender exclusivamente ao consumo humano. Então, a Codevasf fez essa avaliação, ela encaminhou para a ANA alguns documentos relacionados aos perímetros da Bahia e de Pernambuco, que na avaliação da Codevasf seriam os perímetros que não conseguiriam atender às suas demandas de consumo humano com os volumes armazenados, e dá um total de 11 perímetros, sendo 4 na Bahia e 7 em Pernambuco, com pedidos aí de funcionamento que variam de 2 a 4 horas em função do perímetro, né? Então, nós estamos avaliando, eu já antecipei que seria possível atender esse tipo de demanda, estamos apenas avaliando o quantitativo de horas frente aos volumes, as populações, para ver se está adequado. Mas, enfim, como a gente já tinha antecipado, esses casos vão ser avaliados isoladamente e há possibilidade de atendimento. O próximo caso que eu vou mencionar é da mineração Caraíba, que é uma mineração que está localizada na Bahia e ela possui uma situação específica, é o maior usuário de indústria e mineração da bacia em rios federais, e ela tem uma atividade de mineração, mas também tem atendimento a consumo humano, por meio de uma adutora que atende algumas cidades no interior da Bahia. Então, eles também nos solicitaram a possibilidade de manter a captação funcionando por um determinado período, durante a quarta-feira, e solicitaram também que fosse feita uma defasagem no horário, ao invés de a paralisação ser de meia-noite de terça-feira à meia-noite de quarta, ela ser de 7 da manhã de quarta a 7 da manhã de quinta-feira, ou seja, 24 horas também, mas começando um pouquinho mais tarde, terminando um pouquinho mais tarde. Essa solicitação já foi analisada pela equipe da ANA e já foi feita, inclusive, uma resposta formal para esse usuário. Tá? Foi no sentido de autorizar a operação alternativa, mas com o mesmo, a mesma redução em termos de volume, né, as mesmas 24 horas de paralisação, tá? Com exceção do atendimento ao consumo humano. Bom, e a gente teve também uma demanda específica da Votorantim, metais e zinco, que fica em Três Marias, que possui, né, um processo de produção de zinco que é de fluxo contínuo, e eles alegam que a interrupção por 24 horas coloca em risco a viabilidade de todo o empreendimento. Eles têm lá processos de fundição que utilizam caldeiras e que haveria até um risco de segurança com relação à paralisação completa. Então, eles encaminharam um ofício para a ANA. Nós tivemos uma reunião na última sexta-feira aqui com a equipe técnica da Votorantim e demos um prazo até a próxima sexta para que eles apresentassem uma proposta, né, considerando as suas especificidades, uma proposta de operação alternativa que alcançasse o mesmo objetivo de redução aí do dia do rio, mas de uma forma que não inviabilize a atividade deles. E, por último, a gente teve também um contato com a Confederação Nacional da Indústria, que nos encaminhou uma manifestação no sentido que a ANA considerasse as particularidades, né, de cada atividade industrial e que não buscasse, né, não colocar em risco essas atividades, tendo em vista que poderia haver paralisação de alguns setores e algumas atividades. Nós também respondemos e colocamos o posicionamento que já foi externado aqui nesse grupo, de que nós estamos abertos aí a avaliar os casos específicos e, dependendo da situação, onde for comprovada, né, tecnicamente a inviabilidade do usuário cumprir essas 24 horas de paralisação, pode haver uma situação, uma flexibilização, uma regra específica, mantido aí o atingimento da meta de redução de consumo
que, como todos sabem, visa prolongar a vida útil dos reservatórios. Então, com relação à resolução e os casos específicos, por enquanto, que nós tivemos foi isso. Eu vou passar a palavra agora para a Flávia Barros, da fiscalização, para um relato sobre as atividades da fiscalização na semana passada. Desculpa. Oi, bom dia a todos. Eu estou um pouco sem voz, mas eu vou tentar passar a informação para vocês. A estratégia que o Alan comentou semana passada com vocês, nós mandamos ofício para os 100 maiores usuários da bacia, informando da regra de restrição de usos, e esses 100 maiores usuários vão nos mandar informação ou do medidor de vazão ou do relógio de medida de energia. Tem um e-mail que a gente criou, eles nos mandam essa informação sobre esse consumo para a gente poder fazer o acompanhamento do uso. Outra forma que nós vamos fazer acompanhamento, a gente mandou ofício para as concessionárias de energia, elas vão nos passar as informações sobre os usos, o consumo de energia durante o mês. E esse consumo vem diário, então vai dar para a gente acompanhar quem realmente desligou a bomba ou não desligou a bomba. Uma outra estratégia, estou fazendo contato com as polícias ambientais. Então, essa semana agora, eu vou conseguir que a Polícia da Bahia vá em 2 regiões vistoriar os usuários no Dia do Rio. A gente está priorizando fazer vistoria nos maiores usuários. A semana passada, a equipe da fiscalização esteve na região de Juazeiro. E aí nós tivemos no Nilo Coelho e no distrito, no perímetro de Caraíbas, e os 2 estavam respeitando a regra de restrição de uso. E naquela região a maioria sabia da regra, alguns ainda não, e a gente aproveitou para fazer essa divulgação, porque como a resolução saiu, foi publicada na terça, quarta-feira, então você tem que dar uma fase aí de divulgação para as pessoas se ajustarem. E a gente tem programado outras campanhas. Na semana do dia 5, 15 dias, vai ter a FPI, aquela Fiscalização Preventiva Integrada, em Minas Gerais. E hoje o Alan está lá em Minas fazendo o planejamento dessa FPI. Então, nas 2 quartas-feiras que terá a FPI, a prioridade da fiscalização serão os usuários de recursos hídricos sobre o Dia do Rio. E terá alguém da ANA acompanhando a FPI, pelo menos nessa quarta-feira. Acho que no momento é isso. Os usuários ainda não nos mandaram muitas informações pelo e-mail, mas estão nos mandando, tirando dúvida de como preencher. Alguns, como o Patrick disse, têm nos questionado também da viabilidade de alterar, às vezes, alguma questão de horário em função de consumo para abastecimento humano e de sedentação animal. Ok. A nossa assessora de comunicação vai relatar um pouco o que foi feito na mídia. E que nós encaminhamos para todo mundo uma pequena apresentação que eles prepararam. Mas vamos projetar. Ligou? Tá. Bom dia, eu sou Cláudia, assessora de comunicação da ANA, e eu queria mostrar para vocês o trabalho de divulgação que a gente está fazendo e me colocar à disposição para vocês entrarem em contato as áreas de comunicação de vocês, para a gente poder potencializar daqui para frente essa divulgação. Você pode passar para mim? A gente começou a divulgar o Dia do Rio já no dia 13. De lá para cá, a gente já fez 4 divulgações, a gente está fazendo uma divulgação bastante intensa, para uma lista de mais de 2.000 contatos, tanto de mídia nacional quanto de contatos de imprensa regionais na bacia. Então, foram 4 inserções. Pode passar. Não, volta um pouquinho só. Então, foi no dia 13, que eu não estou enxergando aqui, eu mesma não estou vendo. 19, 20 e também no dia 21, quando começou a valer a medida. Passa para mim, doutor.
Mais um. E a gente teve um bom resultado, infelizmente eu ainda não tenho os totais de mídia espontânea do que a gente conseguiu, mas a gente conseguiu o Jornal Nacional, várias rádios, a CBN local de Goiânia, Alagoas, Band News, Valor Econômico, esse fim de semana também o Globo Rural falou da medida. Então, está tendo bastante adesão com mídia espontânea. Provavelmente, no mês que vem, eu devo ter alguma coisa mais fechada de resultado. E, além de mídia espontânea, a gente está fazendo também publicidade legal. Pode passar. Esse anúncio, falando da medida, ele foi publicado nesse domingo em todas as capitais da bacia. Pode passar. E também a gente está fazendo, a partir de amanhã, spots de rádio. Você quer colocar ou não é necessário? Acho que não é necessário, né? Mas também está à disposição, vocês receberam. Então, a gente fez uma seleção das principais cidades, né, que são impactadas na bacia, para fazer essa divulgação a partir de terça-feira, várias inserções. Acho que é isso. Além disso, a gente também está trabalhando intensamente nas mídias sociais. Aquela arte de cima é um e-mail marketing que a gente está preparando para mandar. Inclusive, Flávia, a gente pode mandar para os usuários também, tá? E para contatos, público de interesse na bacia. E também nas redes sociais, nós criamos uma hashtag Seca no Velho Chico, para facilitar as áreas de comunicações de vocês, se vocês quiserem avisar, para que eles possam compartilhar material ou até mandar para a gente o que eles estão produzindo, porque a hashtag Dia do Rio, ela tem outras hashtags também, como, por exemplo, o Dia do Rio em novembro, ou então o Dia do Rio no 3 de junho, que é o Dia do São Francisco. Então, por isso que a gente mudou a hashtag para as pessoas conseguirem achar. Tá bom? E o que mais? Eu acho que tem mais esse também material que a gente fez para ser distribuído, que a gente pode mandar para vocês, quem quiser, ou imprimir na forma de panfleto ou mesmo de cartaz. E se você quiser colocar o e-mail ali no final, e pedir a colaboração da área de comunicação de vocês para a gente estar junto e poder potencializar a divulgação. Obrigada. Ok, obrigado. Não, mas tem um outro e-mail também, imprensa@ana.gov.br, também a gente checa com mais frequência, até melhor. Ok. Eu vou dar oportunidade aos estados poderem comentar algo sobre a questão do Dia do Rio, começando por Sergipe. Sergipe, se pudesse comentar, Ailton. Olha, Joaquim, foi feita uma ampla divulgação sobre o Dia do Rio. Os nossos principais usuários foram devidamente comunicados. A imprensa valorizou bastante a informação, de forma que a campanha surtiu efeito na sua amplitude, pelo menos essa informação que nós temos até a data de hoje. E vamos procurar aí, junto com a assessoria de comunicação da ANA, intensificar a campanha para que ela chegue a um universo maior de usuários. Por enquanto é somente isso. Obrigado. Alagoas, Gustavo. Aqui em Alagoas a repercussão também foi boa, acho que atingiu boa parte dos usuários, a grande maioria, assim entendo, porque nós somos um estado pequeno e teve uma repercussão muito grande essa decisão, essa definição. Então o que a gente vai fazer é acompanhar e, a partir desse momento, intensificar as ações de fiscalização e, mais do que isso, né, de conscientização. Obrigado. Pernambuco. Pernambuco. Vamos passar para Bahia. Bahia. SEMA da Bahia, por favor. Se pudesse comentar.
Bom dia, Topázio. Aqui a gente está trabalhando já, inclusive, para divulgando já a questão do Dia do Rio para toda a bacia, buscando a adesão, inclusive, por todos os usuários da bacia, levantando todos que estão otorgados, os que eventualmente tem sido instrutivo esse processo todo, porque descobre alguns que não estão eventualmente otorgados, estamos enquadrando nesse processo através de fiscalização e através de adesão dos setores os maiores usuários da região. Então, uma repercussão tem sido positiva, tem tido notícias aqui, inclusive na mídia local, sobre nossas ações, e a gente continua, estamos discutindo a nível de governo aqui, com a Casa Civil do Governo, junto com o governador, tem acompanhado isso, e a gente espera que isso tenha um efeito positivo, uns impactos na bacia, principalmente Sobradinho, que é a nossa maior preocupação, porque basicamente no entorno de Sobradinho só tem usuários de água que usa para abastecimento. Ok. Pernambuco, não sei se voltou. Se quisesse comentar... Oi, Joaquim. Oi. Sim, por favor. Oi, Joaquim, veja, em relação ao Dia do Rio, não é? Eu comecei até com o Alan, tá certo? A nossa ideia aqui era... Existe uma rede de rádios aqui vinculada ao Estado, que a gente repercute, a gente socializa, né, algumas informações via essa rede de rádio em todo o interior. Então a gente define Sertão do Estado, né, e aí a SEI, que é a rádio do Estado, ela prepara, né, entrevistas e manda para essas rádios. Isso funciona muito bem, tá certo? E a gente vai articular também, esse período de São João é meio complicado, mas assim, né, a gente vai articular algumas campanhas de fiscalização, tá certo? Para ver como é que isso está funcionando. Agora, um dado talvez para a gente avaliar, aqui na imprensa do Estado, tá certo? Eu posso até te mandar, né, o que saiu nos jornais, a repercussão foi muito negativa, tá certo? Não sei se foi talvez pela forma como foi divulgado. Quando a gente lê a reportagem, a gente vê que tem uma série de equívocos de informações. Né? Por exemplo, no jornal aqui ele diz o seguinte: a Chesf informa que essa redução não vai ter impacto na geração de energia, tá certo? Por outro lado, também vem a informação de que está sendo liberado 600 metros cúbicos por segundo, né, para a Foz e para, enfim, para o mar. Então, a mistura de todos esses componentes, né, fazem com que a imprensa ela coloque que, como é que você... e mais a reclamação, né, dos irrigantes, ela coloque o seguinte: como é que pode estar se liberando 600 para a Foz, tá certo? E ao mesmo tempo querer se racionar água dos perímetros irrigados. Se na discussão que se fazia da transposição e tudo mais, se falava do impacto na geração de energia, no entanto, não é, a Chesf diz que isso não impacta a energia. Enfim, fizeram uma mistura danada das informações, tá? Só que, né, isso está chegando ao público de uma forma muito, muito negativa, tá certo? Eu pedi aqui para o meu pessoal dar uma olhada nesse material para identificar, né, onde é que estão os equívocos, para a gente tentar, através de entrevistas, enfim, de divulgação aqui no site, tentar desconstruir isso. Mas o primeiro impacto do ponto de vista de mídia foi muito negativo, tá? Talvez esse seja o principal contribuição que a gente tenha que dar, possa dar nesse momento. Né? As fiscalizações nós vamos articular e, de repente, até envolvendo, né, os conselhos gestores de reservatório, enfim, os comitês, que seria uma forma também deles se apropriarem desse Dia do Rio, tá certo? A gente vai fazer um planejamento de fiscalização. Enfim, é esse o relato que nós temos aqui. Ok, obrigado. Minas, alguma coisa a acrescentar sobre a questão da repercussão do Dia do Rio no território mineiro? Bom dia, Joaquim. A gente identificou, né, teve várias notícias de mídia, de jornal, inclusive os setores usuários, especialmente a indústria, participou de algumas entrevistas, depois o Odorico pode aqui manifestar. Essa confusão um pouco, essa falta de clareza identificada pelo Marcelo, é importante a gente fazer uma análise crítica, né, desse processo
A gente pode perceber isso também. No Conselho Estadual de Recursos Hídricos foi discutido esse assunto e os conselheiros foram muito críticos também ao processo. No Fórum de Comitês de Bacia, a gente discutiu no Fórum Estadual de Comitês de Bacia, houve uma discussão e interesse de participação do Fórum de Comitês de uma forma mais educativa, como eu já tinha falado isso, com propostas mais pedagógicas, né? E como eu disse, a gente está num processo de construção dessas propostas pedagógicas junto aos comitês de bacia, especialmente também junto à Emater. Nós temos uma reunião essa semana com a Emater e também junto com a FIENC. Então é isso, né? Eu acho que junto à mídia a gente precisa dar mais clareza o que representa isso, os impactos disso do próprio Dia do Rio. No caso das restrições, conforme restrições de uso, conforme a nossa portaria, ela já é conhecida pelos setores, nós estamos com as nossas campanhas de fiscalização preparadas e planejadas, a gente tem trabalhado, alguns rios estão também em estado de alerta e atenção, segundo essa regra. E eu vou passar aqui, se o Odorico parece que quer se manifestar, né? Nós estamos com os colegas aqui da indústria e da agricultura. Eu vou passar aqui para o Odorico e ele quer se manifestar a respeito. Obrigada. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Nós também, durante a divulgação do Dia do Rio, para nós foi uma surpresa muito grande, está envolvendo o setor usuário, indústria e mineração, porque até então a gente tinha conhecimento até que seria somente o setor irrigante que seria afetado. E isso veio para nós de uma forma que nos assustou muito, porque a gente não tinha como se preparar para estar desenvolvendo um trabalho, para estar atendendo essa demanda do setor da ANA. Entendemos que as medidas são necessárias para que a gente consigamos atender o baixo do São Francisco, mas também eles têm que entenderem também que nós temos que preparar. E não tivemos tempo hábil para estar preparando e analisando os efeitos dessa medida. Entendemos a princípio que os efeitos são negativos, porque vão impactar alguns setores, principalmente alguns setores da mineração, como vocês já têm conhecimento, que a Votorantins, se persistir essa medida, eles vão ter que parar a sua atividade e isso vai gerar desemprego numa época que já temos 14 milhões de desempregados. E também receita de impostos. Isso não é bom. Isso é um efeito negativo para o Estado e para a população de uma maneira geral. Entendemos também que precisa ser tomadas medidas e o exemplo que nós temos com a medida da deliberação normativa 49 do Estado de Minas Gerais, nós fizemos um pacto junto com o Estado e com algumas entidades de classe para que atendêssemos a deliberação normativa 49. E com isso nós conseguimos uma redução, junto com o setor industrial, uma redução de até 30% ou até mais de 30% do consumo de água. Você tem noção, a Copasa conseguiu atingir mais de 20%. As unidades do sistema FIENG atingiu em torno de 36%. Alguns segmentos da indústria de mineração chegou a atingir quase 80%. A Fiat Automóveis atingiu uma redução de quase 98%. Com recirculação. Então entendemos que solução nós temos. Agora, o que nós precisamos é discutir uma forma que a gente possa, com a nossa experiência, a gente atender não só um dia, mas podemos atender também um projeto de longo prazo. Pelo que a gente está vendo, a situação ela é recorrente e entendemos que no futuro, com essa única medida, nós entendemos que não vai resolver o problema do Rio.
Então entendemos sim que precisa fazer alguma coisa, mas também entendemos que os estados que estão lá no baixo têm que também fazer alguma coisa. Agora, outros segmentos, como o setor de usuário público, saneamento básico, o que eles fizeram para reduzir a perda de água? É isso que nós queremos entender. O que cada um estado envolvido na bacia fez para o dever de casa. Até então nós não conhecemos. O dever de Minas nós conhecemos, porque nós fizemos muito. Agora precisamos conhecer o que os outros estados têm feito. Até então nós não conhecemos. E para finalizar, hoje nós estamos realizando aqui em Belo Horizonte uma reunião com os usuários para fazer uma proposta. Os usuários vão fazer uma proposta até sexta-feira, uma proposta que venha a trazer não só medidas para o Dia do Rio, mas também medidas que vêm se adotado ao longo do tempo. É isso que eu tenho para falar. Obrigado. Ok. Bom, eu vou dar a oportunidade ao Comitê de Bacia, que está conectado, se ele quer comentar principalmente essas questões que o problema está sendo no Baixo Vale, né? Então, ou a professora Ivonilde ou a Alagoas e Sergipe quererem também se posicionar sobre esse assunto, né? Comitê, a professora Ivonilde, se às vezes a senhora fala... Joaquim? Sim, estou ouvindo. Alô aqui? Sim, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Sim. Olha, sexta-feira, na verdade na quinta-feira, a Delane me pediu para dar uma entrevista, se não me engano, numa rádio de Alagoas. E eu falei com a jornalista e eu percebi mais ou menos a mesma coisa que Fátima e Marcelo estão falando. Há um entendimento, às vezes, um pouco equivocado, e eu acho que isso vai acontecer diferentemente em cada uma das 7 unidades da federação. Porque quando ela era entrevistada pela jornalista, a Patrícia, ela me dizia que essa medida era para beneficiar os reservatórios de Minas Gerais. E a gente gasta um tempo muito grande, eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, para explicar que é uma medida que vai atingir a bacia toda, e aí todos querem saber o que está fazendo no alto da Bahia e em várias partes da bacia. Todos se sentem muito mais afetados do que outro estado, do que outra região. Então, eles diziam por que eles tinham que fazer essa medida, já que estava chovendo bastante nessa região, esse período chuvoso. A sugestão, eu acho que foi mais ou menos o que foi falado por Marcelo e por Fátima, é que a divulgação fosse de fato em todos os estados e que focasse muito nesse aspecto de tornar claro o objetivo e cada estado está participando disso aí, para deixar claro que é um esforço de todos e que foi uma decisão, principalmente, não é uma decisão da ANA, é uma decisão que foi tomada após várias discussões, da qual participaram todos os órgãos gestores e usuários que vêm acompanhando essa reunião. Obrigada. Ok. O comitê está aberto a participação do comitê, Bom, o comitê, como eu disse, o comitê está conectado, deve estar ouvindo, mas não participou ainda. Alagoas e Sergipe querem comentar alguma coisa ou partimos só para... Joaquim, eu gostaria. Sim, por favor. Eu gostaria só de comentar que essa preocupação que Ivanildo colocou há pouco tem sido a nossa também. Então, para isso que fomos à imprensa para poder divulgar, entender. Por isso que na minha intervenção anterior eu falei muito mais do processo de conscientização que a gente busca nesse momento. Foi isso que a gente fez, buscou fazer a abordagem nos veículos de comunicação que tivemos a oportunidade de conversar. Essa preocupação de que devemos e estamos pensando como uma bacia hidrográfica é fundamental e é isso que a gente tem praticado aqui. Infelizmente, a gente não teve, ou felizmente na verdade, a gente não teve nenhuma abordagem dos meios de comunicação tal como foi citado aí por Ivonilde. Mas é isso que a gente tem que primar para que não aconteça. Ok. Sergipe, quer comentar alguma coisa? Gostaria, Joaquim. Primeiro,
é bom que se frise, e todos são sabedores, que essa decisão sobre o Dia do Rio foi uma decisão conjunta, envolvendo todos os atores que participam dessa reunião semanalmente. Segundo, ela não foi feita voltada apenas para beneficiar o Baixo São Francisco, muito pelo contrário, foi dentro daquele espírito de solidariedade para que a gente possa dar uma contribuição com relação principalmente à necessidade de ter água estocada nos reservatórios do São Francisco, para evitarmos atingir aí a perspectiva de ter que utilizar o volume morto de Sobradinho. E notadamente nesse esforço da nascente até a foz, o Baixo São Francisco em momento algum se furtou a participar dessa campanha, muito pelo contrário, nós estamos aqui solidários com esta e outras campanhas que poderão advir. Terceiro, a gente sabe que desde 2011 que tem se registrado precipitações abaixo da média na Bacia do São Francisco, e nenhuma região tem sido tão impactada com isso do ponto de vista, eu não falo de quantidade, é bom que se frise isso, mas do ponto de vista de qualidade e de operacionalidade nas nossas captações, igual ao Baixo São Francisco. E graças ao apoio, principalmente da Agência Nacional de Águas, a gente tem um esforço hercúleo procurando conviver com essa situação e sanar, né? A exemplo da dragagem que foi feito na captação da Doutora de São Francisco, que todos sabem da importância disso para o abastecimento humano do estado de Sergipe, principalmente envolvendo a Aracaju, a região metropolitana. Agora, mais recentemente, nessa nota técnica também que foi elaborada pela ANA com apoio da nossa companhia de saneamento, a DESO, na necessidade de se fazer novos investimentos nessas captações, porque a gente, na verdade, está se preparando para uma pior situação, inclusive. Então, tudo isso tem sido experimentado, tem servido, inclusive, de experiência nova para o estado de Sergipe, diante desse cenário. Então, eu gostaria de frisar, veja, que nesse aspecto não se vale discutir disputa disso ou daquilo, muito pelo contrário, é preciso que a gente já tenha maturidade suficiente para isso, inclusive conhecimento técnico, discutir essas questões de uma forma mais qualificada, sem querer denotar quem está fazendo melhor, quem está fazendo pior, muito pelo contrário. Eu acho que isso é um aprendizado coletivo e todos nós estamos aprendendo com esse processo, e é importante que esse seja o bom senso comum, né, de toda essa situação. De sorte que, sem querer colocar um elemento novo, eu acho que dentro dessa concepção aí do Dia do Rio, e agora que a ANA também está discutindo a operação do reservatório, vai ter uma videoconferência agendada para o dia 29, a gente passa a discutir também vazões de entrega. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade para começar a discutir vazões de entrega. Que aí sim, eu acho que é uma discussão, inclusive, que vai incorporar um processo de gestão para toda essa condição que nós estamos vivenciando hoje no Rio São Francisco. Ok, obrigado. Tem mais... Bahia. Sim, Joaquim, Sérgio Baixo da FIEB. Sim, por favor. Eu queria reforçar aqui as palavras lá do Odorico, em especial na questão das perdas das concessionárias. Eu acho que é um esforço que também tem que ser mostrado, isso tem que aparecer. Do ponto de vista que a indústria vai dar a sua contribuição, e é claro, ela tem algumas limitações do ponto de vista de seus sistemas operacionais, mas ela está totalmente engajada, vai dar a sua contribuição, talvez não da forma de parar todo um dia, porque em alguns aspectos até já foram mencionados que não há essa possibilidade, mas aqui é reforçar que nós estamos com o Dia do Rio, mas não da forma como ele está pré-estabelecido. Ok, muito obrigado. Nilo Coelho, por favor. Partindo do entendimento que nós precisamos atuar de forma estratégica
para minimizar esse problema que a gente vem observando, atuar em duas frentes, que seria na redução da oferta e a redução do consumo, que foi já aventado há algumas reuniões atrás. Essa questão do Dia do Rio, eu entendo que, apesar das dificuldades que nós estamos tendo, que é natural, até porque é uma coisa nova para todo mundo, uma parte da estratégia que está seguindo. A outra seria a redução da oferta. Será que não já seria tempo da gente começar a fazer algum trabalho, Joaquim, para atender a essa proposta que está sendo colocada aí pelo relatório do ONS? Já a partir de julho, nós já começamos a pensar em fazermos os testes com vazões de 557 e 560, para, dentro dessa visão de atender a essa necessidade de não entrarmos dentro do depressionamento negativo em Sobradinho, queria colocar essa proposta aí para vocês. Ok, bem colocado. É importante, eu vou dar a oportunidade agora. Joaquim, eu queria só fazer uma manifestação aqui adicional a isso que foi colocado. Sim, que eu acho que nesse Topázio aqui da Bahia, nesse período, inclusive, que tem no Baixo tem chovido um pouco mais do que no Oeste, acho que é um momento propício para se fazer esses testes de redução de Sobradinho, já que isso não impactaria tanto no Baixo São Francisco. É uma oportunidade que nós estamos tendo no momento, quem deveria aproveitar. Então vamos por partes agora. O primeiro ponto, vocês ouviram aqui a Chesf colocar que os relatórios que vão finalizar a etapa de teste não foram entregues ao IBAMA, tá certo? E como tal, eu vou dar a oportunidade ao IBAMA a comentar, o IBAMA não pôde fechar ainda a fase de testes dos 600 para poder autorizar como definitivo os 600 até novembro. Esse é um ponto importante. Então, ainda está em aberto a questão dos testes dos 600 metros cúbicos por segundo. Isso que a Chesf colocou, que estaria na primeira semana de julho encaminhando os resultados, porque tem análises laboratoriais e tudo mais. Então, eu vou dar a primeira oportunidade ao IBAMA comentar sobre isso, para aprovação da fase de 600. Aprovada a fase dos 600, então aí sim estaria em tempo oportuno a discussão de novas reduções. Mas eu vou dar a oportunidade ao IBAMA a comentar o que eu antecipei. Joaquim, é exatamente isso aí que você falou. Estamos aguardando aí os relatórios para a gente poder fazer uma análise e concluir a operação a 600, né, dar o posicionamento final. Assim, chegando os relatórios e o pedido para o novo teste, o IBAMA não se opõe a analisar o pleito de uma redução para 550. Acho que está faltando mesmo só a aprovação aí dos 600 e o pleito para o 550. Ok. Deu para entender a todos? Então, falta uma atividade laboratorial que a Chesf pode explicar, que são as análises que a Chesf está fazendo, da parte mais, não só de campo, mas também laboratorial, que consubstancia um relatório que é entregue para o IBAMA, que dá suporte à autorização do IBAMA, certo? Então, Chesf poderia comentar sobre esse assunto antes de abrir para os demais. Chesf. Oi, Joaquim, eu vou passar para Tiago, da área do meio ambiente, para ele poder dar maior esclarecimento com relação a esse processo de envio de relatórios. Como você bem falou, Joaquim, a questão é exatamente essa. A gente tem um tempo relativo às análises laboratoriais, isso leva um certo tempo. E como os testes foram feitos no final do mês, início do outro, então isso fez com que o relatório ficasse um pouco mais distante para a entrega. Mas a tendência é que o IBAMA já tenha isso, como a gente disse, no final da primeira quinzena de mês de julho. E aí, agora, lógico que assim que a gente tiver isso em mãos, a gente envia. Não há um impedimento para que saia logo. A questão é puramente chegada dos dados do laboratório, uma análise prévia para poder ser encaminhada ao IBAMA. Ok. Joaquim? Por favor. Por favor, Inês.
Não, o que eu queria saber era que, bom, tudo bem, estamos falando dos testes dos 600. Em relação aos testes dos 650, a gente não recebeu o ofício dizendo que é possível a vazão mínima de 650. Isso impacta os nossos processos. Eu quero saber se o IBAMA vai enviar esse ofício, como é que vai ficar essa história dos 650. Eu vou dizer para você o seguinte, eu estou entendendo que o 650 foi uma passagem. Eu sei que impacta seu planejamento, mas foi como uma passagem. Não estava previsto nas nossas resoluções o 650 como ser um patamar definitivo. Era só um patamar de passagem. Tanto é que a ANA aprovou 600. Mas o IBAMA pode se manifestar se vai dar um para 650. Mas, por exemplo, para a Agência Nacional não tem 650, tem 600. Tá? Mas o IBAMA pode falar. A nossa análise, uma análise agora para 650 e uma outra para 600, vai atrasar a análise de 600, vai demandar um esforço de mobilização de uma equipe e a gente não, diante das demandas em curso na coordenação, para a gente seria assim, uma análise não prioritária. Já que vai ter uma análise de 600 para ser definitiva, assim, para a nossa gestão interna, aprovar um 650 acho que seria dispensável assim, no momento. Porque já vai ter uma análise de 600 programada aí para metade de julho. É isso. E seria importante se, por exemplo, o teste dos 600 não fosse satisfatório. Aí que você teria de partir para o patamar anterior de 650. Então, isso até o momento não está acontecendo, então o patamar vai ser de 600. Eu sei que altera seus planejamentos de curto prazo, de planejamento de valores, mas, no nosso entender, o tempo nosso vai ter que ser respeitado, que são esses dias de julho que o IBAMA está pedindo para se posicionar. Joaquim, por favor. Alô? Posso falar? Sim, pode falar. Vá. Me perdoe a insistência, só queria colocar, já que está vendo essa posição aí do IBAMA, eu não sei até que ponto é factível colocar essa proposta. Se as avaliações ainda não foram concluídas para 600 metros cúbicos por segundo, se a maioria dos estados do Baixo, ou se não todos, colocaram que não houve nenhuma repercussão, nenhum manifesto negativo nesse tempo que nós estamos operando com 600 metros cúbicos por segundo, será que não seria, aí eu estou fazendo a conta, Joaquim, por conta do tempo, porque se essa proposta, essa projeção que foi feita pelo ONS, da gente começar a fazer essa defluência, para chegar em zero em Sobradinho a partir de julho, eu fico preocupado com o tempo. Será que não seria factível que nós entrássemos já para operar com os 550, até porque a diferença de 600 para 550 ou 560, né, do ponto de vista absoluto, não é tão grande? Será que não seria interessante a gente já iniciar essa operação com 550 ou 560 e a partir desse estudo se fazer uma avaliação, um relatório já definitivo dessas condições? Até porque, desculpa, eu vou atalhar você porque tem procedimentos legais. Então, a gente tem, para fazer isso, temos dois procedimentos. Primeiro, uma resolução da ANA autorizando os 600 que está em vigor hoje. E o segundo, a licença do IBAMA de testes, tá certo? Qualquer coisa que você queira fazer fora dessa coisa, vai expor, tá certo? Que o sistema vai estar operando sem a devida cobertura legal. Então, a posição da agência é manter a posição na parte nossa de esperar o momento do IBAMA e não pular uma etapa que não se iria. O que está discutindo é 15 dias, também não vai ser esses 15 dias, esses 40 metros por segundo ou 50 que ele está falando, que vai modificar o sistema. Mas isso causaria um embaraço com o IBAMA, tá certo? Porque legalmente o IBAMA não fechou os 600 e estaria abrindo para o teste dos 550. Isso, só para saber, chegou duas questões judiciais aqui na ANA já pedindo para subir a vazão, tá? Então, isso vocês precisam saber que tem todos os aspectos legais e jurídicos que tem por trás disso que tem que ser respeitado, tá? Então, é importante
fazer tudo como está sendo feito, com a cautela e com a celeridade que o caso requer. Então, nós pedimos à CHESF que acelere o máximo possível, porque agora não se trata só de questões de quantidade, porque todas as avaliações que estão sendo faladas aqui são avaliações de quantidade. O que os laboratórios, as análises laboratoriais estão fazendo é avaliações do que está sendo colocado por Sergipe e o que está sendo colocado por Alagoas, de qualidade. Então, essa é importante, que as duas coisas compõem a avaliação do IBAMA. A nossa quantidade mais e o IBAMA mais a questão de qualidade. E que os dados laboratoriais não chegaram. Então, é preciso também ter a segurança na questão de qualidade, não só quantidade. O IBAMA quer falar. Eu queria ressaltar também que quando nós tivemos lá para a redução para 900, né, nós tivemos aí paralisações de captações de água para abastecimento humano aí devido às questões de qualidade de água, né? Tivemos aí floração algal, floração de cianobactérias. Então, não é simples essa avaliação assim da gente, só vamos reduzir. Temos os impactos aí e nós temos que ficar vigilantes a eles. Por isso, esperamos as análises de laboratório. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Joaquim? Sim, por favor. Jaíba. Joaquim, com relação ao Dia do Rio, nós conseguimos uma divulgação para todos os irrigantes, isso aí chegou bem, a informação. Agora, uma avaliação no dia seguinte, nós recebemos muitas sugestões dos irrigantes. E nós fizemos também uma avaliação da nossa logística operacional aqui. Todas as manobras operacionais ocorreram à meia-noite, antes de iniciar a paralisação, tanto da parte do irrigante como a parte nossa da operação. Para voltar ao sistema também, isso acontece à meia-noite. E a gente percebe que tem uma ação mais forte, mais pessoas envolvidas nisso, os irrigantes têm que confirmar se o sistema foi desligado, no outro dia tem que confirmar se ligou. Então recebemos muitas sugestões para que mantesse as 24 horas, mas que o horário seria melhor, tanto para a operação como para a fiscalização, de ser de 7 da manhã, né, da quarta-feira, às 7 horas do dia seguinte. Eu gostaria que a ANA avaliasse essa possibilidade. O Patrick, como eu disse, as situações vão ser avaliadas caso a caso. Existe a regra geral e avaliações caso a caso em função das especificidades. Então, o doutor Patrick vai comentar. Como eu havia mencionado no início, nós já tivemos algumas demandas específicas dos perímetros da Codevasf e de outros usuários. Então, assim, é possível ter algum nível de flexibilização, desde que mantido o mesmo resultado que se espera com a paralisação completa na quarta-feira. O que eu vou pedir ao Jaíba é que encaminhe esse pedido para o e-mail seca@ana.gov.br. Encaminhe o pedido, como foi feito para outros usuários, inclusive da Codevasf, que nós vamos avaliar. Agora é importante encaminhar formalmente esse pedido para o e-mail seca@ana.gov.br. E tem duas coisas. Uma é a captação e outra é a irrigação. A irrigação tem que separar bem. Quer dizer, a gente de maneira nenhuma está sendo autorizado irrigação durante o dia de quarta-feira. Pode ter uma divergência na questão da captação para atender os usos, mas a irrigação na quarta-feira, não. Essa aí vai ser, pelo menos por parte da ANA, não tem assim nenhuma autorização sendo dada para alterar essa data. Tá? Bom, mas era alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, na verdade, nós temos um percentual muito grande de irrigantes que não conseguiram restabelecer suas irrigações durante esse período de meia-noite até 7 horas da manhã. Então, eles alegaram que estão perdendo aí cerca de 2 dias que eles estão perdendo, na verdade, de incentivo noturno. Então, por isso que eles pediram para mudar a questão do horário. Foi uma porcentagem muito grande, cerca de 30% dos irrigantes. A orientação
para a gente não ficar polemizando, que vai ser um caso isolado que a gente não precisa discutir. O que nós estamos dizendo é o seguinte: captação a gente até discute, mas não a questão da irrigação, tá certo? Esse é um ponto importante, tá? Então, mas mantenham os seus pleitos e o setor vai examinar, mas a boa vontade vai ser com a questão de captação, mas do horário de irrigação ela tem suas limitações de aceitação, tá? Bom, alguém mais gostaria de comentar? Paulo, o Joaquim, Fabrício da Codevas, terceira superintendência. Sim, por favor. Nós somos chamados, mas deu um problema aqui no sistema e a gente não ouviu nem viu. Em relação ao dia aqui, os projetos de irrigação transcorreu dentro da normalidade, tanto aqui como no sistema Itaparica, e não houve nenhum. Ressaltar que nesse dia teve um dia de chuvisco, um dia nublado, isso aí até contribuiu. Tudo bem? Obrigado pela contribuição. Alguém mais gostaria de comentar? Ou a gente parte para a parte 2 da reunião, assuntos gerais, e marcar a próxima reunião, 3 de julho. Então, Joaquim, nesse aqui eu dou Joaquim, por favor. Odorico Fieng. Sim, por favor. Joaquim, pelo que a gente está vendo, eu não estou vendo o Comitê de Bacia ser protagonista nessa questão do Dia do Rio. Eu gostaria de ver o comitê sendo protagonista. E agora, a gente precisa ter mais ações efetivas. Essas ações do Dia do Rio, a gente ficar só na questão do dia, eu acho que nós não vamos atingir esse objetivo proposto, não. A gente precisa de ações no alto também, precisa de ações no médio, precisa de ações principalmente lá no baixo. Eu não estou vendo isso, eu não estou enxergando isso. Então, vamos rememorar que você está incorporado agora no processo. A vazão mínima autorizada por São Francisco, que por dispositivos legais iguais aos que vocês têm aí para o rio de vocês, era de 1.300 metros cúbicos por segundo. Isso era um dispositivo legal de uma licença ambiental. Hoje, a vazão que está sendo praticada é de 600 metros cúbicos por segundo. Então, se você pensar em 1.300 para 600 metros cúbicos por segundo, já deu uma economia de 38 bilhões de metros cúbicos que foram feitas em relação à redução dessa vazão de maneira efetiva. Isso leva a que também a operação dos reservatórios de Minas, Três Marias, por exemplo, se a resolução não tivesse sido adequada, o reservatório de Três Marias já estaria com o seu volume útil comprometido já há algum tempo. Então, tudo que está sendo feito é para preservar também a operação do reservatório de Três Marias, que só está liberando água no trecho entre Sobradinho e Três Marias para atendimento dos usuários do próprio trecho. Ele não está sendo passado água de Três Marias para reforço do sistema Sobradinho a Xingó. Isso é importante que seja dito, para não pensar que Três Marias está secando para mandar água para o Baixo São Francisco. Pelo contrário, há uma demanda de outros setores para equilibrar o termo de volume que hoje está em Três Marias com o sistema Sobradinho e Itaparica. Hoje, só para ter ideia, se você pegar os dados, Três Marias está com mais água do que a soma de Três Marias, de Sobradinho e Itaparica. Então, isso está sendo feito e a gente gostaria de contar com o apoio de Minas e de vocês, principalmente, no entendimento que, do mesmo jeito que tem regras, que vocês têm regras próprias de restrição de uso nas suas bacias, existe uma regra também de restrição de uso na foz do Rio São Francisco. E não se pode falar em jogar água para o mar. Essa é uma visão antiga e que não está coordenada e nos novos tempos que vê a questão de quantidade, qualidade e usos múltiplos. Então, essa é uma defesa que eu faço de uma maneira mais ampla. Infelizmente, o Comitê de Bacia não está aqui hoje, mas não está falando sobre esse assunto. E fico à disposição para qualquer outro questionamento. Joaquim, Joaquim.
Eu sou do comitê, talvez esteja eu hoje representando. Posso falar? Sim, pode. A gente chamou você e deu abertura para vocês falarem quando pusesse. Está havendo um evento em Recife que a maioria dos membros do comitê foram. Eu estive aqui, eu estou preparando um projeto, não pude sair. Mas está tendo que o grupo do Alemanha Innovate está apresentando os resultados do estudo e o presidente em exercício, que é Maciel, está lá, Alberto também está, Delane estava há pouco tempo e teve que sair. O comitê está encarregado da parte de comunicação, como foi colocado aqui por Anivaldo, Maciel também disse que estaria atuando bastante na parte da comunicação. Eu acho que está realmente no momento da gente pensar da bacia inteira, né? Nós estamos falando da bacia inteira. Se nós lembrarmos um pouco as reuniões passadas, nós vamos ver que eu não sou do Baixo, né? Eu sou da Bahia. Mas o Baixo já sofreu bastante, inclusive quando você olha mais para próximo da Foz, tem cidades que estão sofrendo com intrusão salina, escolas que tiveram que suspender a aula, principalmente durante o período de maré cheia. Então, as reduções de vazão sempre foram reduções do trecho abaixo de Xingó. Então, nós não estamos, neste momento agora, já levando em consideração quem está ganhando, quem está perdendo. Eu acho que está no momento da gente realmente estar pensando na bacia inteira. E não perder esse caminho, não perder esse momento de rever nossas posições. Eu acho que está no momento de que, assim como a indústria está trabalhando muito pelo lado da gestão da demanda, é muito bom ouvir isso, a gente vê os outros usuários também, está no momento da gente estar pensando não somente na gestão da oferta, como tradicionalmente, de forma conservadora, a gente sempre fez, aumentar a oferta, quando há a possibilidade sempre de rever nossos métodos, de buscar formas mais eficientes de trabalhar com as nossas demandas, né? Eu acho que foi muito bom ouvir de você, representando a Ana, que não se fala mais em jogar água fora para o mar. Isso é uma ideia conservadora, uma ideia antiga. Nós temos que levar em consideração que temos que pensar que precisamos de uma gestão compartilhada, não só na parte da quantidade, mas a qualidade também, o meio ambiente, vivemos dele, e pensar na sazonalidade, que eu acho que é a coisa que nós temos que perseguir, de que forma fazer a gestão da oferta, de maneira também a atender à necessidade de sazonalidade. Se está chovendo neste momento no Baixo, ótimo, bom que esteja chovendo, mas há uma necessidade de se levar em consideração que esta chuva faz parte dessa variabilidade necessária ao meio ambiente. A gente não pode pensar dessa forma muito matemática, que vamos compensar, porque se está chovendo muito, tem muita água, então vamos reduzir. Então a gente vai novamente voltar à ideia conservadora de pensar que uma vazão constante, uma vazão mínima, atende ao meio ambiente. Obrigada. Joaquim, Odorico Fieng, o que acontece? O que eu estou colocando é que a gente precisa ter um plano de ação, não para resolver o problema do dia do Rio. Nós temos que pensar a longo prazo. O que cada estado vai fazer para resolver o problema de oferta hídrica? Minas está fazendo isso. Com o plano agora recente que nós vamos assinar também junto com o Comitê de Bacia do Rio das Velhas, nós estamos trabalhando nesse sentido, de melhorar tanto a quantidade como a qualidade da água. Agora, a gente gostaria de saber o que os outros estados vão fazer para que isso faça parte de um plano maior. Nós não estamos enxergando isso, nós não estamos vendo efetividade nisso. Nós precisamos ter efetividade. A indústria de Minas está fazendo a parte dela. Como a gente tem certeza que a indústria da calha também vai fazer a parte dela. Agora nós precisamos que outros segmentos também façam. Não só... uma pergunta que eu faço. O que o setor de saneamento público vai fazer para resolver o problema do desperdício de água? Não é concebível você perder, numa situação de crise, você perder 37%. Isso não é concebível. Nós não entendemos isso. Nós queremos que isso faça alguma coisa. Agora que precisa colocar no papel e fazer. A gente entende a preocupação de Minas
e nós entendemos também que cada estado tem sua visão, tá certo? Mas a agência, como eu disse, ela está olhando duas coisas. Essa visão de longo prazo que você falou, ela se consubstanciou numa aprovação recente de um plano de bacia. Eu não sei quanto do plano de bacia você contribuíram para discutir esse assunto, mas você sabe que o plano de bacia, que dá as diretrizes gerais da bacia, foi aprovado há pouco tempo atrás. E que isso que você está falando de visão de longo prazo devia estar dentro do plano de bacia por prioridade. A segunda parte é que nós, a Agência Nacional, e aí o IGAN está participando, do planejamento da operação do sistema pós-crise. Nós já tivemos 2 anos de reunião, nós vamos ter uma próxima reunião na quinta-feira, descobrindo regras, condições de operação pós-crise. Isso é importante para a gente não ficar retido na discussão só crise dentro da crise. Nós estamos aproveitando esse tempo para discutir as regras futuras. E quando todas as outras questões de perda, isso tudo, claro, Minas está aí junto, ele pode dizer porque perde água também, porque todo mundo perde água, Sergipe, Alagoas e tudo. Então, esse é um ponto importante que todos nós advogamos também, redução de perdas em todos os sentidos, né? Mas não vamos ficar aqui, Minas Gerais e FIENG, querendo questionar a partir da entrada dela hoje num comitê que tem, desde 2013, discutido todas as questões com transparência. Essa encontro está sendo gravado e isso que está sendo dito está sendo disponibilizado para todo mundo que tem acesso e vê a posição de cada um no processo. Bom, Joaquim, alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, Fátima. Sim, por favor. Acho que a gente podia, aproveitando exatamente esse comitê que se reúne, né, exatamente na oportunidade das recomendações dos planos de bacia, a gente trabalhar no contexto desse comitê no sentido de ações mais estruturantes para a gestão de medidas estruturantes no sentido de evitar que como a gente vai se preparar para anos onde a gente vai ter crise hídrica ou excesso de água. Eu acho que talvez seja isso que o Odorico queira se referir, né? A gente tem ações emergenciais, sim, estamos numa sequência de anos críticos, a gente precisa tomar medidas emergenciais, mas, como foi dito aqui, temos que trabalhar tanto na gestão da oferta, que a gente tem feito nos últimos anos, como na gestão da demanda. Mas a gestão da demanda passa, às vezes, por racionamentos, mas passa por medidas mais estratégicas de gestão da demanda. Acho que é isso. E eu acho que esse comitê é um comitê que tem autoridade para isso. A gente tem aqui todos os órgãos gestores, os representantes de usuários, e a gente pode fazer para o futuro um plano mais estratégico, sim, para a gestão da demanda, para esse equilíbrio da gestão da demanda e da oferta. Acho que a gente pode trabalhar, né, nessa linha mais para frente. Eu acho que todos têm coro nesse sentido. Passa pela vazão de entrega, passa por critérios e passa pelo esse foco da gestão da oferta. Acho que é isso, né? E da gestão da demanda, que é o que mais a gente tem feito aqui nos últimos anos. Ok? Pegar o todo, para não estar toda hora tendo que pedir alguma coisa. Ok? O Marcelo queria falar, Pernambuco. Marcelo. Oi, Joaquim, é só algumas observações. Veja, essa discussão que a gente está tendo, eu diria o seguinte: nós evoluímos muito internamente, né, no que diz respeito às regras para o uso da água de São Francisco. Né, de tempos atrás, onde a gente só discutia a vazão mínima do rio, tá certo? Em função de uma pretensa vazão ecológica de 1.300, que na verdade tinha sido determinado em função das captações que existiam no baixo, né? Esse 1.300, eu nunca vi um estudo de fato ambiental que demonstrasse a necessidade dessas vazões constantes, tá certo? Na verdade, elas surgiram e foi incorporada à prática do IBAMA, né, de manter essa vazão, tá certo? Ao longo desse período, a gente tem exercitado, né, outras vazões, avaliando impacto, os próprios órgãos ambientais se envolvendo, né, a própria questão da geração de energia também,
tá certo? Hoje nós temos uma configuração na bacia que seria impensável anos atrás, né, em termos até de prioridades para o uso da água do São Francisco. A minha avaliação é que, na verdade, nós evoluímos isso muito internamente, no âmbito desse grupo, no âmbito dos órgãos gestores, da agência e tudo mais, tá certo? Na hora que a gente é obrigado a colocar isso, por conta da realidade que estamos vivendo, para a sociedade, né, até para os nossos próprios governantes, ou seja, na hora que se envolve ações do Estado, na hora que envolve uma série de outros atores que não estão acompanhando essa discussão, começam a surgir os conflitos, como essa questão de dizer, está liberando água, se jogando água no mar, né? A gente sabe que tem uma série de implicações, inclusive na questão dos níveis de captação, e que poderia haver investimentos em infraestrutura que resolvessem esse problema, tá certo? Isso para dar o exemplo mais simples, mais óbvio, mais concreto. Mas existe uma série de outros elementos, tá certo? Que, de um modo geral, a gente nunca discutiu de forma abrangente, né? Eu acho que aí fica um pouco essa lição da gente começar, primeiro, levar para a sociedade a real situação da bacia, que eu acho que, de um modo geral, as pessoas desconhecem, tá certo? Sabem que o São Francisco está passando por uma crise, sabe tudo mais, mas não sabem dos impactos e consequências disso e das decisões que têm sido tomadas, inclusive no âmbito da geração de energia e outras ações, tá certo? Porque senão a gente vai continuar, a gente vai retornar ao passado, né? De um debate onde se discute pontualmente, tá certo? As questões e efetivamente não se avança nas soluções, tá certo? Então é só nesse aspecto que eu gostaria de contribuir. Eu acho que a gente tem que avançar no sentido de discutir também as soluções necessárias para que a gente possa usar de uma forma melhor a água do São Francisco. Joaquim, Topaz aqui da Bahia. Eu concordo em gênero, número e grau, de todo mundo presente com o que o Marcelo acabou de colocar. E é importante, sim, trabalhar a oferta, a demanda e, sim, estudar infraestrutura, como melhor utilizar. Eu acho que esse é racional. Sugiro até, talvez a gente tenha que fazer uma discussão, até rediscutir aspectos ligados ao planejamento de bacia, até mais uma discussão que não se resuma à videoconferência, mas mais presencial, debatendo um pouco melhor esse aspecto, porque eu acho que a gente tem que dar um passo adiante, ou seja, nós temos que aprender com a crise atual, né? E uma informação adicional, nós temos feito comunicação constante com a imprensa, sim, esclarecido o que é o Dia do Rio, esclarecido os aspectos ligados a conflitos com os usuários diversos, inclusive ao setor elétrico, que é uma pergunta recorrente que a imprensa faz e deixando esclarecimento. Amanhã mesmo nós vamos falar com um grande jornal aqui do Estado, né, via internet, internamente, mas depois vai ser publicado, para esclarecer, inclusive, essa questão do Dia do Rio. A Bahia está já com uma minuta já preparada para estender esses aspectos aqui ligados ao Dia do Rio para o Estado, aqui da bacia inteira, e estamos discutindo isso, como eu falei anteriormente, com o governador. Mas concordo, só quero reforçar que concordamos plenamente com as colocações de Marcelo Asfora. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Aqui, eu gostaria de apresentar uma sugestão. Veja só, essa questão da comunicação realmente é uma parte muito sensível. Então, seria interessante, aí a sugestão, que a assessoria de comunicação da ANA promovesse uma videoconferência com a Secretaria de Comunicação dos Estados que compõe a Bacia de São Francisco, e nessa participação a Secretaria de Comunicação dos Estados convidaria a imprensa local de cada estado, envolvendo aí televisão, rádio, jornal, e se fazer uma explanação sobre a situação do Rio São Francisco, das medidas que estão sendo tomadas, prestar os esclarecimentos que forem necessários, para que haja uma abrangência maior nesse aspecto aí da informação, porque, de fato, assim, aqui em Sergipe, em particular, nunca se falou tanto sobre o Rio São Francisco, e a gente percebe que há um amadurecimento da imprensa nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a informação ela não atinge assim, um raio maior de pessoas, o que é natural isso. Então, eu acho que a gente está trabalhando muito tecnicamente, então trabalhar essa informação com quem faz a notícia, eu acho que seria uma medida salutar. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Bom,
Bom, nossa próxima reunião está prevista para o dia 3 de julho, nesse mesmo horário, nas mesmas condições. O Rodrigo gostaria de, dentro dos assuntos gerais, comentar outros aspectos. Não, só para informar a todos que nós concluímos as duas notas informativas, a de Sergipe e a de Pernambuco. Inclusive, nós solicitamos à superintendência aqui da ANA de apoio ao sistema que encaminhasse ofício ao Comitê da Bacia, e foi feito isso. Isso no que diz respeito aos sistemas de abastecimento de água das companhias estaduais de saneamento, tá? No que diz respeito à Embasa, não houve nenhuma demanda, conforme o ofício encaminhado, eu já mencionei isso aqui na reunião passada, e no que diz respeito à Copasa também não houve nenhuma demanda. Alagoas já estava contemplada na portaria do Ministério da Integração. Então, só resumindo, o sistema de abastecimento de água, as demandas são de Sergipe e Pernambuco. Essas notas informativas, junto com os ofícios, foram encaminhadas a todos os membros do grupo também e encaminhadas também à Secretaria de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional e também às respectivas companhias estaduais de saneamento e aos secretários de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de cada estado. Bom, daí para frente, eu acredito que, não sei como é que é o detalhe, eu acho que cabe cada estado fazer, no caso de Pernambuco e Sergipe, e Alagoas também, fazer suas articulações junto com o Ministério da Integração. No que diz respeito aos sistemas autônomos de água e esgoto, a Codevas me parece que está ultimando uma nota técnica sobre isso e também deve estar ultimando sobre os perímetros públicos irrigados, perímetros federais. Ok. Bom, a Secretaria de Defesa Civil do Ministério da Integração gostaria de comentar. Bom, boa tarde. Só para avisar o pessoal da Bahia que estamos com um colega hoje, né, foi deslocado para Petrolina e deve chegar na região de Sobradinho e vai analisar, né, andar nas captações, com apoio até do pessoal da Codevas, para verificar realmente a real necessidade aí de alguns dos municípios que já estavam mais ou menos, né, integrados, né, ou seja, a Defesa Civil já proativamente atuando para quando chegar em outubro, novembro, dezembro, e caso alguma ação seja necessária, a gente tecnicamente já vai estar mais embasado. Guto, só para esclarecer, para deixar claro isso aí são sistemas autônomos de água e esgoto, que estão no estado da Bahia, no entorno de Sobradinho, só para deixar claro. Ok. Bom. Então, Joaquim? Sim, Jair. Aproveitando sobre as medidas aí que tem que ser feitas, eu queria saber se já tem algum posicionamento diferente com relação ao desassoreamento aqui do canal. Vou passar para a Codevas responder. A última informação que a gente tem, que eu tenho, né, é que o termo de execução descentralizada já foi encaminhado para a Defesa Civil, está no Ministério da Integração para subanálise. Né, e, enfim, tão logo que a análise saia, a gente espera que positivamente, a gente deflagra o procedimento licitatório. Ok. Bom, então, gostaria de agradecer a participação de todos e convidá-los para a próxima reunião, dia 3 de julho, nesse mesmo horário. Muito obrigado.